Me diz uma coisa, você já teve a sensação de que alguma coisa estranha está acontecendo com o planeta? Terremotos em vários lugares, enchentes gigantescas, calor extremo, secas, incêndios, mudanças no comportamento das estações. E enquanto tudo isso acontece aqui embaixo, os cientistas continuam fazendo descobertas impressionantes sobre o Sol, o Sistema Solar e até sobre o começo do universo. A pergunta é inevitável, né? O que está acontecendo com a Terra? Estamos simplesmente vendo fenômenos naturais que sempre aconteceram? Ou estamos entrando em um período diferente? Nos últimos tempos, terremotos fortes voltaram a chamar a atenção em várias partes do mundo. Colômbia, Indonésia, Peru, Japão, Filipinas, México. Quando você olha todos esses acontecimentos juntos, não parece que o planeta inteiro está tremendo? Mas aqui existe um detalhe muito importante. Segundo os geólogos, não existe hoje uma evidência de que a Terra inteira esteja entrando numa espécie de aumento descontrolado de terremotos. O planeta sempre teve milhares de tremores todos os anos. Só que a diferença agora é que temos sensores espalhados pelo mundo inteiro. Um terremoto acontece do outro lado do planeta e poucos minutos depois, ele está onde? No nosso celular. Só que isso não significa que nada esteja acontecendo, porque o interior da Terra está em movimento o tempo inteiro. As placas tectônicas se deslocam. Algumas regiões são comprimidas, outras são esticadas. E em certos pontos, enormes quantidades de energia vão se acumulando nas rochas. É como apertar alguma coisa lentamente. Por muito tempo, parece que nada acontece. Até que chega um momento em que ela cede. E acontece o terremoto. Algumas pessoas chamam esse tipo de movimento de contrações da Terra. Mas, cientificamente, o nome correto é deformação da crosta e acúmulo de tensão tectônica. Não significa que o planeta inteiro esteja encolhendo, mas significa que a superfície onde nós vivemos está longe de ser imóvel. Enquanto o chão se movimenta, o clima também está chamando a atenção. Estamos vendo enchentes devastadoras em algumas regiões, enquanto outras enfrentam falta de chuva e calor extremo. E isso parece contraditório. Como pode existir água demais num lugar e praticamente nenhuma em outro? Porque mudanças no sistema climático não significam simplesmente que todos os lugares ficam mais quentes ao mesmo tempo. Elas alteram a circulação da atmosfera, mudam o comportamento das chuvas, afetam os oceanos e aumentam a possibilidade de eventos extremos. E agora existe outro fenômeno entrando nessa história. O El Niño. O El Niño acontece quando uma grande região do Oceano Pacífico fica mais quente do que o normal. Pode parecer pouca coisa, mas o Pacífico é gigantesco. Quando a temperatura daquela água muda, ela pode alterar o comportamento da atmosfera em várias partes do planeta. Em alguns lugares pode chover mais, em outros pode chover menos. Pode aumentar temperaturas, pode afetar plantações, produção de energia, pesca e até o preço dos alimentos. Existe uma coisa que chamou minha atenção bem aqui perto de mim. Existe um campo de girassóis que já está florescendo nessa época do ano. Para quem passa de carro, é simplesmente bonito. Mas para quem conhece minimamente o ciclo dessas plantas, chama muita atenção. Agora é importante deixar uma coisa clara, né? Um campo de girassóis florescendo fora do período que a gente esperava não prova nada. Não prova uma mudança climática global. Existem vários fatores. A época em que foi plantado, a variedade utilizada, temperatura, chuva, solo,
o microclima daquela região também. Mas ainda assim, é interessante observar porque a natureza tem relógios. As plantas florescem em determinada época, animais migram, insetos aparecem, árvores perdem folhas. E quando esses relógios começam a mudar, os cientistas já prestam um pouquinho mais atenção. E aí chegamos numa comparação muito antiga. Eita! Uma comparação que não veio da geologia, ela veio da Bíblia. Quando Jesus falou sobre acontecimentos futuros nos evangelhos, aparecem referências a guerras, fomes e terremotos em vários lugares. Aqui ficou estranho, né? E existe uma expressão muito curiosa, o princípio das dores. A comparação é com as dores do parto. E quem já acompanhou um nascimento entende por que essa imagem é tão forte. No começo, as contrações aparecem mais espaçadas. Depois, voltam, ficam mais próximas, mais fortes, até que chega o momento do nascimento. E é justamente por isso que muita gente olha para aquilo que está acontecendo hoje e pergunta: será que estamos vendo essas dores do parto? Será que esses acontecimentos apontam para aquilo que Jesus falou? Aqui precisamos separar duas coisas: ciência e fé. A ciência consegue estudar por que aconteceu um terremoto, consegue medir a temperatura dos oceanos, consegue acompanhar o El Niño, consegue observar mudanças no comportamento das plantas. Mas ela não consegue dizer se um terremoto faz parte de uma profecia bíblica, porque essa já é uma pergunta religiosa. Da mesma maneira, a Bíblia não deve ser usada como se fosse um calendário para calcular o dia próximo, o dia do próximo terremoto ou a data do fim do mundo. O próprio texto bíblico alerta que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então qualquer pessoa que marque uma data exata está indo muito além daquilo que o próprio texto diz. Mas existe algo fascinante nessa comparação. Nós somos provavelmente a primeira geração da história capaz de acompanhar praticamente o planeta inteiro em tempo real. Um terremoto acontece na Ásia? Nós vemos. Uma enchente acontece na América? Nós vemos. Um incêndio acontece na Europa? Nós vemos. Satélites acompanham tempestades, sensores medem movimentos de poucos milímetros na crosta terrestre, boias medem a temperatura dos oceanos, e telescópios estão olhando para lugares tão distantes que a luz levou bilhões de anos para chegar até nós. E talvez essa seja uma das coisas mais impressionantes do momento em que estamos vivendo. Enquanto tentamos entender a Terra, estamos descobrindo coisas absurdas no universo. Olha só, o telescópio James Webb está observando galáxias que surgiram quando o universo ainda era extremamente jovem. Pesquisadores estão encontrando buracos negros gigantescos em épocas nas quais nem imaginávamos que eles já pudessem existir. E isso está fazendo os cientistas repensarem algumas ideias sobre como as primeiras galáxias se formaram. Ao mesmo tempo, o nosso próprio Sol passa por ciclos de atividade. Existem períodos com mais manchas solares, mais erupções, mais tempestades solares. Essas tempestades podem afetar satélites, GPS, comunicações e até redes elétricas. Mas cuidado, hein? Até hoje não existe evidência convincente de que tempestades solares provoquem terremotos. É muito fácil pegar dois acontecimentos impressionantes, colocar um do lado do outro e imaginar que necessariamente existe aí uma ligação. Nem sempre existe. E talvez esse seja o grande desafio: separar aquilo que sabemos daquilo que imaginamos e aquilo em que acreditamos.
A ciência diz que a Terra é um planeta extremamente ativo. O clima está mudando. As placas tectônicas continuam em movimento. Os oceanos influenciam o clima de continentes inteiros. O Sol passa por períodos de maior atividade e o universo continua revelando coisas que desafiam aquilo que pensávamos saber. E para quem olha tudo isso pela fé, as palavras sobre as dores do parto podem ganhar um significado muito diferente. Então, a Terra está realmente entrando nas dores de parto descritas por Jesus? Eu não posso afirmar isso. A ciência também não pode. Essa é uma interpretação de fé. Mas existe uma coisa que parece difícil de negar. Estamos vivendo uma época extraordinária. Nunca tivemos tanta informação. Nunca conseguimos observar tantas mudanças ao mesmo tempo. E nunca conseguimos olhar tão longe para o universo. Talvez a Terra esteja simplesmente fazendo aquilo que sempre fez. E agora conseguimos enxergar melhor. Talvez algumas mudanças estejam sendo intensificadas pelo impacto humano no clima. E talvez, para quem acredita nas profecias bíblicas, tudo isso seja motivo para prestar ainda mais atenção. Mas talvez a pergunta mais importante não seja quando tudo isso vai acontecer? Talvez seja se realmente estamos vivendo numa época de grandes mudanças? Como estamos vivendo enquanto ainda temos tempo? Porque às vezes o mais incrível não está escondido numa civilização antiga, nem no mistério de milhares de anos. Às vezes está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. Se você gosta de histórias, mistérios e acontecimentos reais que fazem a gente olhar para o mundo de outro jeito, se inscreva no Relatos Incríveis, porque ainda tem muita coisa acontecendo nesse planeta e fora dele, que nós estamos apenas começando a entender. Até o próximo vídeo.